E se eu te dissesse que existe um cara que é literalmente chamado de a arma mais fraca da humanidade? Um cara tão patético que outros caçadores pagam para ele não entrar nas raids, tão fraco que ele volta para casa sangrando todo santo dia, mal conseguindo andar, só para conseguir dinheiro pro hospital da mãe. Esse é Sung Jin-woo, Rank E, o fundo do poço, o lixo absoluto. Mas deixa eu te falar uma parada. Esse mesmo cara vai se tornar tão absurdamente poderoso que ele vai comandar um exército de mortos, reescrever a realidade e decidir o destino de bilhões de vidas. Hoje você vai descobrir exatamente como a transformação mais insana do anime aconteceu. Como um homem quebrado se tornou um deus. E se você é viciado em histórias de vingança, poder absoluto e evoluções brutais, se inscreve agora no Sion Animapex Recap e ativa o sininho porque eu vou te entregar o recap mais completo e intenso que você já viu. Bora mergulhar no abismo. O mundo quebrado 10 anos atrás. O mundo acabou. Não de uma vez, mas aos poucos. Portais, gates, começaram a se rasgar pelo planeta. Fendas na realidade, buracos negros cuspindo pesadelos. E do outro lado, monstros, demônios, criaturas que não deveriam existir. A humanidade estava fodida. Mas então, algumas pessoas começaram a despertar. Poderes, habilidades sobrenaturais. Eles viraram Essenos, caçadores, os únicos capazes de entrar nessas masmorras e exterminar as ameaças antes que elas saíssem e dizimassem cidades inteiras. Os caçadores são ranqueados e E, D, C, B, A, até S. Rank S. Deuses vivos. Destroem prédios com um soco. Massacram hordas sozinhos. Rank I. E carne de canhão. Iscas. Descartáveis. E Sung Jin-woo. Ele é Rank I. O pior dos piores. Ele mal consegue levantar uma espada. Sua força é patética. Sua velocidade? Ridícula. Seus poderes mágicos? Zero. Ele é tão fraco que ganhou um apelido. A arma mais fraca da humanidade. Mas ele não tem escolha. Porque a mãe dele está em coma. Hospital. Contas acumulando. E a irmã mais nova precisa estudar. Então todo dia, todo maldito dia, Jin-woo entra em masmorras onde ele sabe que pode morrer. Ele é espancado, cortado, quebrado, volta sangrando, ossos fraturados, mal consegue caminhar. E os outros caçadores riem dele, desprezam. Alguns até pagam para ele não participar, porque ele é um peso morto. Essa é a vida dele. Sobreviver, sofrer, repetir. Até que um dia, tudo muda. A masmorra que devora almas era para ser uma raid simples. Masmorra Rank D, baixo risco, dinheiro fácil. Jin-woo estava lá, como sempre, desesperado por qualquer centavo. Mas quando o grupo entrou, algo estava errado. As paredes, o ar, tudo parecia vivo. E então eles encontraram uma porta, escondida, coberta de inscrições antigas. Uma masmorra dupla. Masmorras duplas são raras e mortais. Mas o grupo estava confiante. Caçadores experientes. Deve ser tranquilo. Eles abriram a porta e entraram no inferno. A sala era colossal. Estátuas gigantescas, olhos brilhando no escuro. E no chão, inscrições, regras. Adore o Deus. Prove sua fé. Os que falharem, morrerão. Ninguém entendeu. Ninguém prestou atenção. E então, as estátuas acordaram. O que aconteceu ali foi um massacre. Caçadores experientes que haviam sobrevivido a dezenas de raids foram despedaçados, braços arrancados, crânios esmagados contra o chão, sangue pintando as paredes, gritos, pânico absoluto. Jin-woo estava lá, paralisado, tremendo. Ele viu um homem, um caçador Rank C, ser cortado ao meio por uma lâmina de pedra. Viu uma mulher tentar correr e ter a cabeça arrancada por uma mão gigante. Era um pesadelo vivo. E Jin-woo, ele estava próximo, muito próximo de ser o próximo. Poucos sobreviveram. E aqueles que ainda estavam vivos, estavam quebrados, feridos, sem esperança. A porta havia se fechado. Eles estavam presos, e as estátuas estavam vindo. Foi ali, naquele momento de desespero total, que Jin-woo tomou uma decisão. Uma decisão suicida. Ele se ofereceu como isca. Corram, eu seguro eles. Ele sabia que ia morrer. Sabia. Mas pelo menos, talvez os outros tivessem uma chance.
As estátuas avançaram. Jin-Woo mal conseguia se mover. Ossos quebrados, sangrando. Ele levantou a mão, tentando se defender, e foi esmagado. Seu corpo destruído, sangue escorrendo, visão escurecendo. Ele estava morrendo. E então, uma tela apareceu na frente dele, flutuando, brilhando. Você aceita se tornar um jogador? Jin-Woo não entendia. Estava delirando, alucinando, mas ele não tinha tempo para pensar. Ele só tinha segundos. E com o último fio de consciência, ele aceitou. Sim, o sistema, o presente mais cruel. Jin-Woo acordou. Não, ele não deveria estar vivo, mas estava, de volta ao hospital. Ferimentos curados. E então, a tela apareceu de novo. Bem-vindo, jogador. Você foi selecionado pelo sistema. O que diabos era aquilo? Jin-Woo descobriu rapidamente. Ele agora tinha um sistema. Como em um jogo de RPG, stats, níveis, habilidades, missões. Força, 10. Agilidade, 10. Vitalidade, 10. Números patéticos, mas ele podia aumentar eles. Completando missões, matando monstros. Ele ganhava XP. E quando subia de nível, seus stats aumentavam. Ele era o único caçador no mundo que podia evoluir. Todos os outros nasceram com um rank fixo. Rank I para sempre, Rank S para sempre. Mas Jin-Woo, ele podia quebrar esse limite. Só que tinha um problema. O sistema não era generoso. Toda manhã, 4 da madrugada, uma notificação. Missão diária. 100 flexões. 100 abdominais. 100 agachamentos. Correr 10 quilômetros. E se ele falhasse? Penalidade, masmorra de punição. Jin-Woo ignorou no começo. Que besteira. Ele pulou um dia e foi teleportado. Não para casa. Não para o hospital. Para uma masmorra, escura, fria e cheia de centenas de monstros, aranhas gigantes, centopeias, escorpiões do tamanho de carros, todos querendo devorá-lo. Ele não tinha armas, não tinha ajuda. Ele tinha que sobreviver ou morrer. Jin-Woo rastejou por aquela masmorra, sangrando, gritando, lutando. Ele matou, esquivou, quase morreu várias vezes e quando finalmente escapou, ele estava destruído, mas ele aprendeu. Nunca ignorar o sistema. Então todo dia, sem falta. Jin-Woo treinava, 100 flexões, músculos queimando, 100 abdominais, suor escorrendo, 100 agachamentos, pernas tremendo, 10 quilômetros, pulmões ardendo, dia após dia, semana após semana, e aos poucos, ele ficava mais forte, seus stats aumentavam. Força, 15, 20, 30... Ele começou a fazer raids de novo, masmorras, rank E. E algo mudou. Antes, ele mal conseguia matar um Goblin. Agora, ele matava 5, 10. Ele ficou mais rápido, mais forte, mais letal. Os outros caçadores começaram a notar. Espera, o Jin-Woo, ele tá diferente. E ele estava. Mas isso era só o começo. O exército das trevas. A verdadeira transformação começou quando Jin-Woo descobriu aquilo. Ele estava em uma masmorra, rank C sozinho. Havia derrotado um chefe, um guerreiro esqueleto gigante. E quando o monstro caiu, uma opção apareceu. Extrair sombra. Jin-Woo hesitou, mas clicou. E o que aconteceu foi insano. A sombra do monstro se levantou. Não o corpo, a sombra. Ela ganhou forma, ficou de pé e se curvou diante dele. Soldado de sombra adquirido. Jin-Woo agora tinha um servo, um soldado morto-vivo, leal, imortal, obediente, e ele podia ter mais. Cada inimigo que ele derrotava, ele podia extrair, transformá-los em soldados, construir um exército. E foi o que ele fez. Goblins, lobos, cavaleiros, magos, cada um se tornava parte de sua legião das sombras. E então, ele encontrou Ygriss, uma masmorra rank A, extremamente perigosa. Dentro, havia um cavaleiro. Armadura vermelha, espada flamejante, cavaleiro de sangue Ygriss. A luta foi brutal. Ygriss era rápido, forte, implacável. Jin-Woo foi cortado, queimado, quase morto várias vezes. Mas ele não desistiu. Ele usou tudo, cada habilidade, cada truque. E finalmente, com um golpe final, Ygriss caiu. Jin-Woo estava esgotado, sangrando, mal conseguia ficar de pé. Mas ele olhou para o corpo do cavaleiro e sorriu. Extrair sombra. Sim, a sombra de Ygriss se levantou.
e se ajoelhou diante de seu novo mestre. Jinwoo agora tinha um dos guerreiros mais mortais do mundo como seu servo, e a coisa só escalou. Ele foi para a ilha Jeju, uma ilha infestada de formigas monstruosas. Rank S. A raid era composta pelos melhores caçadores do mundo, e mesmo assim, eles estavam sendo massacrados. As formigas eram impiedosas, rápidas, numerosas, e no centro, o Rei Formiga, um monstro colossal, poder destrutivo absurdo. Enquanto os outros caçadores recuavam, Jinwoo avançou. Sozinho, ele e seu exército de sombras invadiram o ninho. A batalha foi épica, Igris cortando dezenas de formigas, soldados de sombra em todo lugar, e Jinwoo enfrentando o rei. Garras versus adagas, velocidade versus força bruta. O rei era forte, muito forte, mas Jinwoo era imparável. Ele esquivou, atacou, perfurou, e com um golpe final, atravessou o crânio do rei. A criatura caiu, e Jinwoo fez a pergunta: extrair sombra. E assim nasceu Beruiz, o Rei Formiga. Agora era seu general, leal, poderoso e absolutamente letal. Jinwoo não era mais um caçador. Ele era um comandante, um necromante, um monarca. A verdade cósmica. Mas por que Jinwoo? Por que ele foi escolhido? A resposta era aterrorizante. O sistema não era aleatório. Ele foi criado por seres chamados os governantes, entidades cósmicas, deuses de luz. Eles estavam em guerra, há milênios, contra os Minos e monarcas, seres de trevas, destruição, caos absoluto. E a Terra era o campo de batalha. Os gates não eram aleatórios, eram invasões. Os monarcas queriam aniquilar a humanidade. E os governantes precisavam de um campeão, alguém forte o suficiente para parar eles. Então criaram o sistema e escolheram Jinwoo, porque dentro dele dormia o poder do monarca das sombras, o mais poderoso de todos os monarcas. Ele havia sido derrotado há muito tempo pelos governantes, mas seu poder foi selado em um humano, em Jinwoo. E agora, ele estava despertando. Jinwoo não era apenas um caçador, ele era o receptáculo de um deus morto, destinado a se tornar o monarca das sombras. E a guerra estava chegando, a guerra final. Os monarcas invadiram, todos de uma vez. Monarca do gelo, monarca das bestas, monarca da destruição. Eles rasgaram portais gigantes, liberando milhões de monstros. Cidades foram destruídas em minutos. Caçadores Rank S do mundo inteiro lutaram e foram massacrados. A humanidade estava perdendo. Mas então, ele apareceu. Jinwoo, não mais humano, monarca das sombras. Seu exército não era mais de centenas, era de milhões. Sombras cobrindo o céu, o chão, tudo. E ele enfrentou os monarcas, um por um. As batalhas foram apocalípticas, cidades inteiras vaporizadas, montanhas partidas, o céu rachado. Jinwoo lutou com tudo, e um por um, os monarcas caíram, até o último, os monarca da destruição. O mais forte, o mais cruel. A luta final durou dias. Jinwoo foi perfurado, queimado, quase destruído. Mas ele não parou. Com seu exército, com sua vontade, ele venceu. E quando o monarca da destruição caiu, a guerra acabou. Mas Jinwoo sabia que isso ia acontecer de novo. Os monarcas voltariam, sempre voltam, e a humanidade sofreria. Então ele fez o impensável, o sacrifício silencioso spoiler final. Jinwoo usou seu poder, todo ele, e reescreveu o tempo. Ele voltou 10 anos, pro momento antes dos gates se abrirem. E sozinho, ele lutou contra os monarcas, na dimensão deles. Por décadas, ele os prendeu, os massacrou, repetidamente, garantindo que eles nunca chegariam à Terra. E na nova linha do tempo, os gates nunca se abriram. As pessoas viveram em paz, sem monstros, sem mortes, sem guerra. Jinwoo sacrificou tudo, sua fama, suas memórias, sua existência. Ninguém sabe quem ele é, ninguém lembra. Ele se tornou o guardião silencioso da humanidade, lutando sozinho, para sempre, nas sombras, para que o mundo pudesse viver. Conclusão: essa é a história de Sung Jinwoo, do cara mais fraco ao ser mais poderoso do universo, de lixo a Deus. Mas o mais insano não foi o poder, foi a vontade.
A determinação de nunca desistir, mesmo quando todo mundo desistiu dele. Solo Leveling não é só sobre ficar forte, é sobre sacrifício, resiliência e nunca esquecer de onde você veio. Se você curtiu esse recap brutal, destroça o botão de like, compartilha com seus amigos otakus e me conta nos comentários qual foi o momento mais épico da jornada do Jin-Woo pra você. E se ainda não é inscrito no Masianime Apex Recap? Cara, o que você tá esperando? Clica no botão agora, ativa o sininho e vem com a gente mergulhar nas histórias mais intensas do mundo dos animes. Até o próximo recap. E lembra, nunca subestime o lixo, porque um dia ele pode se tornar o rei.